sugeriram para a nossa conversa é a ideia de mobilização. E me parece que é um tema absolutamente atual, importante, e não só para URCMAS, né? Porque a ideia era a gente pensar a mobilização para URCMAS. O que é mobilização? Né? Mobilizar vem da ideia de movimentar. Então, quando a gente está mobilizando alguma coisa, quem aqui já teve algum probleminha, teve que ir no fisioterapeuta? Né? Eu ando indo quase todo dia agora, né? Eu estou chegando na idade dos... é o meu companheiro quase, né? Então vai lá, o ombro está travado, o fisioterapeuta mobiliza o ombro para a gente voltar a funcionar, né? Assim, o joelho travou, ele vai lá, mobiliza o joelho e por aí vai. Então, quando a gente está falando de mobilização, a gente está falando de movimentação. Mobilizar é dar movimento, é tirar alguma coisa da inércia, né? É fazer com que alguma coisa ande para alguma direção. Então, nós estamos falando aqui especificamente que mobilização é a movimentação de sujeitos que compartilham, porque aí agora nós estamos falando de uma mobilização política, certo? Compartilham objetivos, sentimentos, conhecimentos e responsabilidades. Então, quando o Ludson falava agora há pouco da importância da gente pensar estratégias de mobilização para assegurar o mínimo de recursos, seria bom se fosse o máximo, né? Para assistência social, por que a gente está falando isso? Porque a gente compartilha. Vou começar do inverso, né? A gente compartilha uma responsabilidade como conselheiro, que é assegurar que essa política seja executada. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma baita responsabilidade que os conselheiros têm como agentes públicos que são, né? E por que a gente tem essa responsabilidade? Porque a gente conhece a política, sabe quais são os componentes dessa política, sabe quais são as ações que essa política tem que fazer, quais são as entregas e as ofertas que ela efetiva, e compartilhamos o sentimento de que ela é relevante para a sociedade brasileira. Ela pode ser pouco conhecida, a secretária Glaucia falava aqui para a gente, que ainda tem muita gente que não sabe o que é assistência social, né? Eu até acho que sim, ou se sabe, sabe enviesado, né? Com aquela ideia antiga da assistência, aquela coisa horrorosa, né? De achar que doar coisas, né? E fazer de forma voluntária uma boa ação é assistência social. Isso é ação da sociedade. Isso não pode ser ação do Estado, do poder público, não é isso? A sociedade tem todo o direito de se organizar e fazer ações voluntárias, baseadas na boa vontade, na solidariedade, no amar o outro, seja lá o medo de ir para o inferno. Cada um vai ter seu motivo para fazer alguma ação solidária. Mas o Estado, o poder público, ele tem uma responsabilidade com uma política que foi estrategicamente pensada para resolver um problema público, né? E um problema público que ficou muito forte na década de 80, a ponto de virar um direito na Constituição Federal. Eu diria que mais do que... Nós estamos falando muito, gente, e na área da assistência a gente tem essa mania de falar do artigo 203, 204, né? Porque eles instituem a política da assistência de verdade. Mas tem um artigo 3º da Constituição, esse artigo é estratégico para nós. Esse artigo diz que é objetivo do Estado brasileiro acabar com a pobreza. O que significa isso? Pode entrar e sair governo, enquanto essa Constituição não mudar, o objetivo do Estado brasileiro está dado no artigo 3º da Constituição Federal. Então a gente tem que voltar não só nos artigos 203 e 204, mas principalmente no artigo 3º para dizer o seguinte: não importa quem é o governo de plantão,
o Estado brasileiro tem uma responsabilidade pública com a assistência social. E a gente tem que se mobilizar para que ele cumpra essa responsabilidade pública, né? Para que então que a gente vai se mobilizar? Está ali, ó, para se posicionar. E esse momento nosso, nós estamos sendo chamados a isso. Para a gente se engajar, para a gente fortalecer e buscar meios para transformar a realidade. Eu recebi ontem um conjunto de informações do CNAS, eu não sei se todos vocês recebem, da mobilização que o Conselho Nacional está fazendo junto aos parlamentares e ao Ministério Público Federal em razão da redução do orçamento, né? Que a gente já viu aqui que está um escândalo, né? Para mim é absolutamente incoerente um governo que libera os empresários de pagar suas dívidas quando diz que o Estado está sem grana, né? Então, se o Estado brasileiro está sem dinheiro, não me parece uma boa decisão fazer isenção e, mais do que isso, perdoar a dívida, né? Porque isenção você está pensando para frente. Você vai dizer, eu vou fazer isenção de impostos aqui agora, porque vai gerar emprego, que é uma balela. Quem estuda a área do trabalho sabe que a tecnificação da produção está gerando cada vez menos postos de trabalho. Né? Vocês que têm Betinha aqui do lado, né? O que é uma fábrica que tem um conjunto enorme de robôs substituindo pessoas? A tendência é essa. Então, criar benefícios creditícios, fiscais para a empresa não necessariamente gera emprego, isso é verdadeiro há muito tempo. Mas nesse momento que se alega não ter dinheiro, perdoar a dívida de empresário, para mim é algo absolutamente paradoxal. Cobrando dos microempresários individuais. Porque ontem sai uma notícia de que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, não vai perdoar a dívida dos microempresários individuais, que eles têm até o dia 30 de outubro para se regularizar, senão eles vão perder o CNPJ. Olha que loucura, né? Então, assim, não justifica, no meu entender, né, esse tipo de conduta e, ao mesmo tempo, isso reflete aonde? No corte orçamentário. Porque eles estão alegando que não vão ter arrecadação. Se não vai ter arrecadação, então é melhor nem prever logo no orçamento, para não ficar um orçamento fictício. Então, minha gente, mobilização, se tem todos esses objetivos da gente se posicionar, da gente se engajar, da gente se fortalecer e da gente tentar buscar meios de mudar a realidade, esse é um momento importantíssimo de mobilização da sociedade brasileira, mas principalmente de conselheiros. Dada a responsabilidade que os conselheiros têm na condução da política da assistência social e no controle social sobre a execução dessa política, né? Então, acho que é um tema absolutamente relevante para vocês discutirem aqui na reunião de vocês hoje. O momento é muito propício. E como é que a gente se mobiliza? Mobilização é cotidiano. Se a gente não fizer uma coisinha todo dia, renovando essa mobilização, a tendência é esfriar. Então, há possibilidades, tanto presenciais, como nós estamos vivendo aqui hoje, mas também, e hoje cada vez mais, as possibilidades virtuais, né? Tem hora que eu não dou conta disso, um monte de grupo de WhatsApp, né? Eu recebo tanta coisa que eu não dou conta de acompanhar tudo. Mas olha a importância, né? Porque assim, alguém tem um vídeo analisando o orçamento da União, esse vídeo é postado e ele rapidamente circula entre nós e a gente consegue ter uma ideia dos problemas sem ter que ficar lendo a peça orçamentária toda e só indo na peça orçamentária se precisar. Isso é mobilização, né? A gente tem hoje uma facilidade enorme de mobilização virtual e a gente tem que aprender a fazer isso, né? De verdade, a sério. Além disso, há toda uma tarefa ou um conjunto de tarefas que vocês estão vivenciando na URCMAS, né? Que tem a ver com o processo de organização de vocês, tem a ver com os processos de comunicação. Eu recebi 3 chamadas para a reunião de hoje, né? 3 convocatórias. Então, assim,
eu não podia me esquecer, né, que eu estaria aqui hoje. Isso é importante, né? Dar visibilidade, isso aqui é interessante, né? A gente tem um folder, a gente tem um cartaz, a gente tem um banner, a gente tem um site. Já que a turma hoje gosta tanto, né, das interações virtuais, uma página no Facebook. Ou seja, a gente tem que ser criativo o suficiente para dar visibilidade ao que a gente está fazendo, né? E saber aonde falar, aonde se posicionar, aonde ir. Por exemplo, vocês já foram na Assembleia Legislativa fazer pressão na comissão que está discutindo o orçamento para garantir que os recursos da assistência social não sejam reduzidos? Essa é uma tarefa que a URCMAS tem que fazer. E diria mais, articulada com todas as outras do Estado, porque não é só a região metropolitana que está passando a perda, né? O orçamento do Estado é para o Estado inteiro. Então, imaginem a representação dos conselhos do Estado inteiro estando na Assembleia fazendo pressão junto aos deputados para que eles revejam a peça orçamentária, né? Esse é algo que dá visibilidade, inclusive. Todas as ações de colaboração, né? Mobilização implica nisso, gente. Assim, eu vim para cá num carro da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então a Prefeitura colaborou com a minha vinda. A Prefeitura de Neves está aqui nos recebendo, né? Tem gente que ajudou fazendo banner. Então, assim, isso é colaboração. Mobilização, ela desperta em nós essa vontade de estar junto e fazer junto, né? Cada um tem algo a contribuir, construindo a nossa identidade, né? Identidade se constrói assim. Identidade se constrói na atuação com o outro. Quando eu percebo que eu sou conselheiro, porque o outro também é conselheiro, e junto comigo nós estamos fazendo alguma coisa juntos, né? Essa construção da identidade só se dá de forma coletiva. Quando é que a gente se percebe como mulher, como negra, como militante numa certa causa? Quando a gente está com outros pensando sobre a nossa própria condição, né? Vocês estarem juntos como conselheiros, pensando os desafios que vocês têm que enfrentar e pensando juntos estratégias para enfrentar esses desafios, vocês vão se reconhecendo e construindo entre vocês essa identidade de conselheiro, né? Eu queria só lembrar que além de participação, né, e para participar tem que mobilizar, gente, não, assim, essas duas coisas têm que estar sempre muito juntas, né? Participação e mobilização, elas andam juntas. As motivações para que a gente participe podem ser as mais variadas, né? Há um conjunto de autores, eu gosto muito de dois, para quem gosta de estudar, né? A Nancy Fraser e o Axel Honneth, que eles vão dizer pra gente um conjunto de motivações. O que leva uma pessoa a participar, né? Às vezes é porque a gente fica tão indignado com alguma coisa que acontece na nossa vida que a gente chega à conclusão que a única forma que tem de mudar aquilo é participando, é fazendo parte de um grupo, é me envolvendo com uma ação. E eles dizem, olha, outras vezes a gente sofre, né? A gente sofre com alguma situação e esse sofrimento nos leva à participação. Outras vezes é porque a gente acha que vai salvar o mundo, né? Assim, cada um tem seu motivo. Mas independente das nossas motivações, ao estarmos participando, a mobilização deve ser parte do processo de participação. A gente nunca pode deixar as duas coisas andarem de forma separada. E no caso do SUAS, tem um aporte a mais na participação, que é a ideia de controle social. Eu queria recuperar aqui, eu imagino que muitos de vocês já sabem disso, mas eu acho importante, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, lembrar que ideia de controle social é essa, né? Lá atrás, década de 80, né? Já estou com os cabelinhos brancos aqui para me lembrar que já não sou tão nova assim.
Na década de 80, a gente tinha uma experiência no Brasil muito ruim com as políticas públicas de modo geral, mas com as políticas sociais de modo particular. Que era o seguinte: toda vez que mudava governo, parava tudo que estava sendo feito pelo governo anterior, jogava tudo pela janela e começava tudo de novo. A gente que estava lá, eu trabalhava com criança e adolescente nessa época, a gente que estava com as crianças no centro de atendimento, a gente passava um aperto danado, porque parava tudo, desligava os meninos, esperava o governo novo decidir o que ia fazer para começar tudo de novo. E às vezes, o que acontecia? Para um determinado governo, a prioridade era criança de 7 a 14 anos. O outro governo que entrava, a prioridade era 7 a 12. Aí a gente ficava com os de 12 a 14 fazendo o quê? Tudo sentadinho na porta do centro, esperando para ver se tinha alguma coisa para eles, mas não tinha. Então, a gente vivia constantemente em dúvida sobre o que vinha a seguir. Havia uma insatisfação muito grande, não só dos técnicos, mas da própria sociedade. Na área da saúde, gente, isso era terrível, terrível. E aí, em São Paulo, começou um movimento muito importante no sentido de assegurar que não houvessem essas mudanças bruscas de um governo para o outro. Que houvessem espaços onde a sociedade civil se organizasse e acompanhasse o que os governos estavam fazendo e evitasse essas mudanças. Aí começa a surgir a ideia de controle social. O que seria essa ideia, então? A ideia de que a sociedade deveria estar acompanhando o que os governos estão fazendo, assegurando que eles estão fazendo o que tem que ser feito, na hora certa, né? Do modo correto, evitando esses soluços na política pública. Então, lá naquela época, em 1986, a gente tem a Conferência Nacional de Saúde, e nessa Conferência Nacional a ideia de controle social ganha muita força, né? Quando a Constituição está sendo formulada, e ela começa a ser formulada em 86 e ela se encerra, né, na formulação em 88, essa ideia acaba pegando em várias áreas de políticas públicas, inclusive na da assistência social. A ideia de que a sociedade precisa participar e precisa também controlar as ações que os governos realizam, ou, a gente aprendeu isso com o tempo, as ações que as entidades de assistência social fazem com dinheiro público. Então, o Conselho, quando faz controle social, ele não só acompanha o que o governo faz, mas ele tem a obrigação de também acompanhar o que as entidades de assistência social estão fazendo quando elas recebem recurso público, né, que estariam substituindo o poder público numa ação. Então, a ideia de controle social, quando ela surge muito em razão do que a gente chama de desconfiança democrática. Por quê? Nas nossas democracias, da forma como a gente organizou as nossas democracias, ao elegermos um grupo para nos governar, que é isso que a gente faz, né? Quando a gente participa das eleições, o que a gente faz? A gente transfere um poder que é nosso para um grupo de pessoas que vai governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A gente transfere esse poder para eles. E aí, essa é uma coisa que já vinha há muitos séculos, desde que as democracias começaram a se organizar no século XVIII, XIX, a ideia de que quem está nos representando, nós demos muito poder para essas pessoas. Eles têm, para o legislativo, eles têm o poder de legislar em nosso nome. E se eles fizerem uma lei errada, que a gente não gosta? E se eles fizerem uma lei que acaba prejudicando a maioria de nós? Então a gente tem que estar de olho em quem está fazendo as leis. Por outro lado, quem está no executivo administra o dinheiro público todinho.
Nós entregamos na mão de quem está no executivo todo o recurso arrecadado da sociedade brasileira. E aí, será que essas pessoas estão gastando esse dinheiro com o que tem que ser gasto? Será que elas estão fazendo o que tem que fazer? Então, a desconfiança democrática, ela é o princípio que está por trás da ideia de representação. Já que a gente não pode estar a gente mesmo fazendo as coisas, já que a gente delegou para alguém fazer isso no nosso nome, então nós temos que estar de olho no que eles estão fazendo, para ter certeza se o que eles estão fazendo é o que eles deveriam fazer. Então a ideia de controle social, ela se junta a outras ideias de controle. O que o TCU faz? Controla. O que o Ministério Público faz? Controla. O que o TCE faz? Controla. Nas prefeituras, muitas têm suas controladorias, que também têm esse papel de controle. Mas são controles que a gente chama de institucionais. São instituições que foram criadas para fazer isso. Controle social é o controle que a sociedade exerce sobre o Estado. Os conselhos exercem controle social. A mídia também. Quando a mídia fala, por exemplo, que está havendo alguma coisa errada num determinado município ou numa determinada gestão, ela está exercendo controle social. Quando uma ONG do tipo Transparência Brasil coloca lá no site que tem alguma coisa errada com o gasto público, ela está fazendo controle social. Então, há vários modos diferentes de fazer controle social e um deles é feito nos conselhos, né? Então, eu queria só chamar a atenção porque tem gente que confunde as duas coisas. Diz que conselho é controle social e que controle social é conselho. Na verdade, conselho é conselho, né? O conselho também faz controle social, certo? Outros também fazem. E o conselho também é espaço de participação, de definição da política. Ele não está lá só para fazer controle. Ele está lá para dizer qual é a área que vai ser prioridade na política da assistência, quais são as ações que devem ser prioritárias, considerando a realidade que já deve ter sido estudada e diagnosticada. Então, o conselho faz muito mais do que controle social, mas faz, né? E aí, gente, eu queria, já caminhando para encerrar, porque eu estou preocupada de não gastar todo o tempo de vocês, né? Eu acho que pensando nos conselhos, pensando na URCMAS como esse espaço de articulação dos conselhos, pensando nas conferências, porque vocês estão saindo aí de um processo conferencial importante, né? O Ludson já falou aqui que há um conjunto de diretrizes da conferência regional para vocês, que vocês vão ter que pensar como agir, mas há também, e vai sair daí já, né? Há conferências municipais, provavelmente já também deliberaram um conjunto de ações para os municípios, vem a conferência estadual, que também vai deliberar. Então, as conferências, ao final, as deliberações das conferências chegam aos conselhos. O que o conselho faz com essas deliberações? O que ele deveria fazer? Primeira coisa, transformar numa resolução. Primeira coisa, chegou a deliberação de conferência, as deliberações das conferências têm que virar resolução do conselho. Segunda coisa, o conselho vai ter que acompanhar a execução dessas deliberações, né? Então, há uma relação muito próxima, muito intrínseca entre conselhos e conferências. Os dois se complementam, né? Agora, há um problema que me parece que a gente tem perseguido e que a gente tem que continuar perseguindo na assistência social, que esses espaços sejam espaços da diversidade e da pluralidade. A gente precisa incluir cada vez mais as vozes, principalmente daqueles que não têm voz, né? Esses dias eu tenho um projeto que eu acompanho a Assembleia Legislativa aqui de Minas, já há alguns anos, né?
E é muito impressionante como é que ainda há grupos da sociedade brasileira que não conseguem ter espaço na Assembleia, a não ser por meio da Comissão de Participação Popular. Ainda bem que a gente tem essa comissão aqui, que ainda dá voz para alguns. Mas nos conselhos, a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Se participação significa ter voz e dar voz, nós temos que garantir voz de todos os públicos da assistência social. Certo? Um outro desafio é que a gente precisa ter pontos de vista diferentes na assistência, né? A gente precisa considerar aqueles que pensam diferente de nós. Que pensem contra a assistência, não, esses a gente não quer, né? Porque o que eu estou dizendo aqui é aqueles que têm estratégias diferentes, aqueles que pensam que é possível dar outros encaminhamentos, algumas novidades, né? A gente ainda está começando a aprender algumas coisas na assistência social, a gente precisa avançar, a juventude precisa estar junto com a gente, né? Eu tenho reiteradamente falado que está na hora de eu passar o bastão, né? Eu posso contribuir de outra forma, mas a gente tem que ter gente de menos idade do que eu falando aqui na frente, né? Nós precisamos ter gente jovem assumindo a responsabilidade da política, né? A minha história, ela tem, eu estou deixando um legado, né? Alguém tem que pegar esse legado e tocar ele para frente. Nós temos que fazer isso na assistência, né? Formar novos quadros para essa área. Outro desafio para a nossa participação no SUAS é de verdade entender como é que esse sistema funciona, como é que ele está organizado, como é que ele está estruturado, que regras, né? A gente precisa traduzir isso para os nossos usuários. O usuário da assistência social, de modo geral, tem ainda um resquício de uma formação educacional baixa. E a gente mantém eles lá naquele lugar, né? A gente não faz nos nossos espaços ações para que eles se construam de forma autônoma. Lá no CRAS, a gente parece que gosta de manter o usuário no lugarzinho dele. Ele tem que entender de lei, ele tem que entender de política, ele tem que entender como é que o sistema político nosso está organizado, ele tem que entender por que ele vai perder o Bolsa Família agora, que não é uma decisão do assistente social. Aonde é a responsabilidade desse programa? Quem financia esse programa? Por que existe um CAD único? Não é só se cadastrar, ir lá no CAD, no CRAS e se cadastrar. O que é um cadastro desse tipo? O que isso reverbera na vida deles? Né? Isso é formação política do nosso usuário. A gente precisa fazer isso. Ainda há muitos profissionais da assistência, infelizmente, né, eu tenho pesquisado a burocracia da assistência social no Brasil nos últimos 3, 4 anos, tem gente que parece que gosta, né, de manter o usuário sempre pedinte, né, dependente, né, da boa vontade, aquela coisa antiga que a gente sabe que não pode mais, né? Outro desafio, me parece, é conhecer as responsabilidades dos governos e das entidades que prestam serviços socioassistenciais, né? A divulgação do que a rede faz, do papel da rede, do papel de cada um, me parece que também é outro ponto que a gente precisa ter bastante preocupação, né? Divulgação da assistência em todos os níveis. Acho que isso é absolutamente relevante. E, por fim, mas não menos importante, a garantia da igualdade na participação. Eu sei, por exemplo, que tem usuários da assistência social que são diaristas. Aí a gente põe a reunião do conselho numa quarta-feira de tarde. Sabe quando é que essa pessoa vai conseguir participar da reunião do conselho? Nunca, porque a patroa dela não vai liberar ela para ela participar da reunião do conselho. E se liberar, não vai pagar a diária.
E ela precisa da diária para viver. Não é assim que funciona? Quando eu acompanhei o Conselho de Porto Alegre, as reuniões do Conselho de Assistência Social de Porto Alegre eram à noite. Exatamente para dar chance para que os usuários participassem. Né? Porque o usuário, quando tem emprego, né, ou quando está trabalhando por conta própria, não dá para participar de reunião quarta-feira de tarde ou de manhã, né, como a Cristina está dizendo. Então, minha gente, tem desafios à participação que a gente precisa levar em conta as nossas desigualdades. Muitas coisas que o Conselho discute, eu não domino com toda a minha vida acadêmica. Imagina quem não tem a oportunidade de estar lá estudando, porque governo tem. Governo, quando chega uma resolução do Conselho Nacional ou do Ministério, as equipes de governo conseguem dar uma lida, digerir aquilo e ir para a reunião do Conselho mais bem preparados. Mas a sociedade civil muitas vezes vai completamente desinformada. Isso se chama assimetria de informação. Isso é desigualdade. Tomar decisões sem ter informação, além de ser uma baita falta de responsabilidade, é um risco enorme da gente tomar uma decisão sem ter noção do que a gente está decidindo. E faz assim, só porque a professora Eleonora levantou a mão, a gente levanta junto com ela. Mal sabe o povo que a professora Eleonora também não entende nada daquilo e está mais ou menos pelo senso comum. Então, há um conjunto de desigualdades, gente, que se a gente leva a sério, a gente precisa pensar nelas, né? Há usuários que vão para a reunião do conselho sem comer. A condição de participar é igual? Então, assim, são um conjunto de questões que a gente precisa pensar nelas. Eu estou dizendo aqui de conhecimento, de informação, de condições objetivas, né? De pagar uma passagem para que essa pessoa possa participar da reunião. Isso não é benesse, não. Isso é direito. Direito à participação política. E o governo que leva a sério vai bancar isso, né? Vai entender que processos de formação, processos de apoio reduzem essa desigualdade na participação. Especificamente com relação às URCMAs, e eu já estou encerrando. Eu acho melhor não pegar o debate no vídeo, para pegar a apresentação. Nós estamos criando, ao longo dos últimos 10, 12 anos, algo muito novo em Minas Gerais, né, que é essas URCMAs. E aí, tem um desafio que me parece importante, que é passar a nos pensar como um território regional. O que nos une? O que a gente tem em comum? Quais são os desafios que a gente pode enfrentar juntos? Quais são as nossas forças, as nossas fortalezas, que juntas vão fazer a gente ser mais do que um? Porque os problemas tendem a nos separar, né? As nossas especificidades, mas Belo Horizonte, a gente não dá para nem comparar Belo Horizonte com Ribeirão das Neves, né? Lá é isso, assim, assim, aqui é assim, assado. Ok, então se há diferenças que não são possíveis de nos unir, certamente há um conjunto de questões que nos aproximam, e são essas questões regionais que vocês devem estar buscando como forma de fortalecer vocês, né? Não é fácil discutir região, não é fácil pensar no conjunto de problemas que um município causa no outro. Vocês estão cansados de saber disso, né? Fulano que sai do município para trabalhar no outro, essa discussão na saúde é clássica. Ele vai ser atendido em que posto de saúde, em que unidade básica? Na unidade que ele mora ou na unidade que ele trabalha? Ele mora no limitezinho do município, o CRAS do município seguinte é a 100 metros da casa dele, mas ele vai ser atendido no CRAS do município dele a 10 quilômetros da casa dele. Como resolver isso? Imagina que vocês enfrentem isso, né? Então, essa ideia da região é uma coisa nova para a gente.
A saúde não deu conta de fazer isso até hoje, né? A saúde não conseguiu regionalizar a sua discussão de forma convincente até hoje. E a gente tem muita expectativa de que a assistência consiga fazer isso, né? Um outro aspecto que eu acho que é um desafio para vocês é essa construção dessa capacidade informacional e cognitiva. Por quê? E acho que aqui vocês podem contar com a Fundação João Pinheiro e com a FACE, lá da UFMG. Pensar o município, a maioria dos municípios já tem capacidade para pensar o município, fazer seus diagnósticos, pensar seus problemas. Pensar a região, a coisa muda, né? Esse desafio de pensar quais são as estratégias, por exemplo, relacionadas à mobilidade urbana, que atendem a toda a região metropolitana de Belo Horizonte e que alcancem os usuários do SUAS, é um desafio para uma união de conselhos municipais. Me parece que tem um conjunto de novos conhecimentos que tem que ser produzidos sobre as regiões. E vocês, com a riqueza do que vocês têm, de experiência e de conhecimento, vocês podem contribuir enormemente nesse processo, né? O outro desafio é debater e decidir, né, soluções coletivas, considerando a região como o território, né? Criando estratégias comuns que mobilizem vocês permanentemente. Isso, minha gente, por quê? Né? Na minha forma muito humilde aqui de pensar as coisas, eu acho que na medida em que vocês se mobilizam para participar desses espaços de articulação regional, vocês estão criando as condições necessárias para que a participação se efetive de verdade e se traduza na transformação social que a gente espera que a área da política da assistência possa vir a produzir, né? Eu tenho muita expectativa de que processos como esse, de articulação, de mobilização, para a participação e para o controle social, pelo menos sensibilizem as nossas autoridades para o momento tão difícil que a gente está passando na assistência social, né? Eu vou encerrando aqui, convocando vocês para a responsabilidade, enquanto conselheiros, que têm em relação à política da assistência social. É absolutamente relevante nesse momento que vocês tomem para si essa responsabilidade, no sentido de se mobilizarem para assegurar que as nossas perdas sejam as menores possíveis, né? Dado a conjuntura econômica que a gente está vivendo, principalmente a conjuntura política, né? Muito obrigada, estou aí à disposição de vocês.